Tá. Olá, pessoal. Vou fixar aqui o que a gente está começando agora. A gente está começando agora a nossa webséries, tá? Só para o pessoal entender aqui. Esperar o Edu entrar. O Edu entrou. Chamar ele aqui para entrar para a gente explicar para vocês. Vendo aqui com vocês. Tudo bom, pessoal? Oi, Edu. Olá, tudo Boa bem, Rô? tarde. Tudo bem e você? Tudo bem, seu áudio está um pouquinho baixo. Tá. Melhorou? Melhorou, melhorou. Aí, tá joia. Galera, só para explicar para vocês aqui, né? Boa tarde, primeiramente. A gente está vindo aqui para começar essa nossa campanha, esse nosso projeto, que é a websérie. É a primeira websérie de 4 lives que a gente vai estar desenvolvendo aqui, falando sobre como descomplicar a contratação de um arquiteto, né? Vamos tirar um pouco, desmistificar essa ideia, né, da galera que acha que é tão complicado aí a contratação de um profissional e para a galera da área também o quanto não é complicado vender para as pessoas a contratação de um profissional, né, Edu? É, exatamente. A gente vai com uma série que a gente preparou com muito carinho para vocês, para mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças e que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, Exato, acho legal vocês acompanharem aí. Serão 4 séries, tá? legal. E aí, A no primeira caso, essa primeira a gente vai estar falando sobre etapas de projeto, né, Edu? Isso, etapas de projeto e representação, né? E, É muito importante, tá? É muito importante isso. Para quando vocês pegam um projeto logo de cara, ou compram um apartamento, você cliente que compra um apartamento e não sabe por onde começar. Eu vou contratar um arquiteto, então vou contratar um pedreiro. Pensa antes que a gente tem muito conteúdo aí para passar para vocês que é de extrema importância, tá? legal. Vamos se apresentar um pouquinho? Você quer se apresentar para a galera, Du? A Pode gente tá aí, começar, Rô. a gente sabe que a galera já tá vendo que existe aí uma diferença aqui, né? O careca, o cabeludo, a galera tá vendo já a brincadeira, né? É bem isso Quer mesmo. dizer, para dar uma mesclada um pouquinho. É bom Mas que vamos lá, né? contrasta. Né, tá certo, fez esse contraste. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Alves, sou arquiteto. Estou aí trabalhando na área fazem já uns 12 anos já que eu trabalho atuando ativamente na área de arquitetura e decoração. Sou formado pela antiga UNEBC, né? Sou pós-graduado em design imobiliário e atuo aí na área desse tempo com projetos e tudo mais, um pouco da inspiração que a gente sempre fala, né? Quem foi a inspiração nossa para o começo dessa carreira toda, né? Quem que foi o gatilho para que a gente começasse? Eu posso dizer que foi meu pai, que vendo ele desenhar, fazendo sempre os desenhos dele, desenhos mecânicos, então foi um pouco da minha inspiração aí para começar na área, né? Especializado um pouco mais na área de projeto mesmo, em representação de projetos, né? Toda a parte da apresentação, detalhamento. Então, esse é o grande foco que hoje eu tenho quanto projeto, né? De arquitetura. E você, Edu? Show de bola. Show de bola. Bom, gente, eu sou o Eduardo Jimenez, sou arquiteto também, fiz Universidade de São Judas, né? Estou na área mais ou menos ao mesmo tempo do Rô, estou aí 10 anos, 10, 12 anos na área. Eu sempre fui direcionado para obras, né? Embora eu sempre tenha projetado, eu gosto muito de desenhar, sempre gostei. Represento muita coisa à mão hoje, tá? Ainda não desapeguei da lapiseira, não consigo desapegar da lapiseira, mas acabou que eu fui para a área de obras e fiz meu nome nessa área, né? É uma área complexa, rígida também, cheia de preconceitos, cheia de coisas que são meio características engessadas, né? Mas Uhum. é uma área que te dá um norte para, inclusive, para a execução de projetos muito grande, tá? Porque o projetar é isso. O projetar é você se anteceder aos problemas, né? Sim. E quando você já tem noção disso em loco eu digo dentro da obra, o seu panorama é outro.
Você vai projetar com muito mais certeza daquilo que você está fazendo, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? O projetar é antever, né, e também não adianta o discurso que a gente sempre fala e a gente vai falar, eu acho que durante toda essa série de lives, todo esse conteúdo que a gente está desenvolvendo, é justamente não adianta projetar e não se executar, né? Pode ser um lindo projeto, mas se não tiver uma boa execução, não adianta de nada o projeto, né? Então a gente tem que Exatamente. saber ponderar um pouco entre um e outro, né? Tem que saber Exatamente. dosar entre os dois, né? Exatamente, porque não adianta você ter um projeto lindo na mão, executar de uma forma. Eu vou falar, gente, vocês vão me conhecer, não sei quem assistiu a live ontem, mas eu falo bastante palavrão. Pode soltar, Du, manda. Mas assim, não adianta você pegar o projeto lindão, chegar lá e fazer uma merda, entendeu? É, Entregar na mão de quem não sabe fazer. Isso exato. daí é crítico. Acaba com. Aí depois quem leva a culpa é o arquiteto. Não adianta nada você estar infeliz sentado no sofá da sua sala, olhando o 3D lindo da sua sala que não foi executado, né? Não adianta É nada, aquele né? negócio, Ficar né, só no Rô, que a gente sonho. fala, né? Como minha mãe me vê e como eu realmente sou. Ele tem que ser bonito no ideal, mas tem que ser bonito no real também, né? Então tem Com que ser nos dois certeza, sentidos, né? com certeza. E acho que E a gente consegue orquestrar isso muito bem. Isso é muito, isso depende, varia muito da contratação que o cliente faz, tá? exato, exato. E é exatamente isso. A gente veio, na verdade, para exemplificar para a galera o quanto isso não é um bicho de sete cabeças, né, a contratação, mas também ensinar a galera a observar quais itens, né, itens primordiais que devem ser avaliados antes da contratação, né, porque não Exatamente. é também simplesmente tem a questão da confiança, tem a questão da indicação, mas tem uma série de outras coisas que eu acho que as pessoas têm que avaliar, até mesmo antes de contratar um profissional, como também antes de comprar um imóvel, né? Ou até Com mesmo ter a certeza. assessoria de alguém que tem conhecimento de obra, bagagem de conhecimento estrutural, para também avaliar a questão do imóvel, né? E o que para você acha que seria assim, interessante avaliar, do que na sua É visão, justamente assim, para por a isso que a galera gente está entender? aqui, né, Rô? Justamente por É, isso. A gente mostrar para o pessoal que existe uma série de premissas, de documentos que a gente precisa ter na mão, caso não exato. seja possível a visita em loco, né? O ideal é a visita em loco, né? O arquiteto ir lá, olhar, mas assim, você cliente que acabou de pegar o seu imóvel na mão, pô, peguei meu imóvel na mão, tá, vou chamar o pedreiro, vou chamar o arquiteto. Primeira coisa que você precisa ponderar. É. Só que assim, existem documentos que você precisa ter com informações muito importantes, né? Que isso acaba influenciando nas decisões arquitetônicas que são tomadas no meio do caminho, tá? Por exemplo, peguei um imóvel. Primeira coisa, ele é um imóvel antigo ou é um imóvel novo? É um imóvel novo. Ok, legal. Então vamos lá. Um imóvel novo, o que você precisa saber? Primeira coisa, Rô, sistema estrutural. O que ele é feito? Ele é sistema convencional, laje, vigas e pilares? Ou ele é alvenaria estrutural? Isso é crucial. Por quê, Rô? Se você tem um sistema convencional, significa que você tem pilares e a parte que veda o seu apartamento, ou seja, as paredes de periferia, que a gente costuma chamar, são meramente vedações, né? Uhum. Sendo vedações, você pode, por exemplo, fazer um nicho embutido, né? Você pode chumbar uma caixinha de elétrica Sim. e tudo mais. Já a alvenaria estrutural significa que ela não tem pilares e vigas, né? Exceto no térreo, exceto no térreo e no pavimento subsolo, né? Que aí não tem como. Mas se você tem uma alvenaria estrutural, significa que todas as suas paredes do prédio, todas as suas paredes do seu apartamento são estruturais. Elas recebem carga e distribuem cargas, né? Ela faz parte de um todo, né? Faz Como fala, parte de um é uma todo. cadeia, né? Exatamente. Se você tira uma parede, isso daí influencia na distribuição da carga, ou seja, ela vem de lá de cima e até lá embaixo ela vem distribuindo essa carga. Se você tira no meio do caminho uma,
você desvia, essa carga vai para outro lugar. Entende? E Você isso, sobrecarrega algo que não estava planejado para receber aquela carga que aquele que deveria estar lá estaria recebendo, né? com certeza, com certeza. Então, que você. E isso também, obviamente, é diferente de você quebrar uma parede que é lá em cima, lá no Uhum, último pavimento, e uma que é no quarto, quinto pavimento. Isso vai ter exato. uma influência absurda na distribuição de cargas da edificação. Né? Mas não é porque você tem alvenaria estrutural que você, né, pode. Tem uma alvenaria estrutural, e agora? Não posso mudar uma tomada? Rô, fala aí. Temos várias soluções para isso. Né? Não, que a galera sempre pergunta, né? Fala assim, poxa, quando a gente explica para o cliente, né? Fala, poxa, o seu apartamento, o seu imóvel, ele é uma forma construtiva estrutural. Ou seja, a gente não pode fazer tudo isso que o Du tá falando. Ah, embute uma caixinha e tudo mais. Aí o cliente geralmente chega e fala, poxa, mas o que eu vou fazer então? Eu quero uma tomada na cabeceira da cama, mas a construtora não previu duas tomadas. Eu quero um interruptor, eu quero meu conforto, um interruptor na cabeceira, mais próximo do meu alcance. Ou eu quero estar sentado na sala e ter um lugar para eu carregar o celular aqui, mas o meu sofá ficou no lugar que talvez eles não pensaram que teria. Aí entra onde entra essas soluções que a gente dá dentro da estética do projeto, né? Ah, vamos trabalhar um painel, então. Porque a gente não precisa rasgar a parede, mas a gente consegue locomover toda essa fiação por detrás de um painel e fixar toda essa caixinha, esse interruptor, no próprio painel da marcenaria. Ou vão passar por cima pelo gesso, a gente sempre acha um caminho. Ou então, dependendo do perfil do cliente, do estilo do cliente que ele deseja para o imóvel, então vamos trabalhar uma pegada mais industrial, então vamos deixar toda a estrutura da elétrica, a tubulação aparente, e aí a gente distribui ela pelo apartamento do jeito que a gente quiser e toma a partir disso na estética e na função, né? Então a gente sempre consegue dar um jeito. Eu costumo brincar, eu falo, né? Eu sempre falo para o cliente, eu só não consigo ainda fazer chover e brotar dinheiro. De resto, a gente dá um jeito. É Pior que é bem verdade, né? isso. A gente sempre fala, mas também a questão da elétrica significa que você não pode passar a infraseca, que a gente chama, que é o conduíte. Você não pode Uhum. embutir ele. Mas existe também o fio chumbo, né? Que você rasga só o gesso, né? Só que o problema é chumbar a caixinha, você deixar a caixinha embutida, ou seja, o seu espelho embutido de interruptor, isso não pode, né? Então, assim, só que o Rô deu várias soluções, né? Deu duas soluções aí fantásticas, né? Uma delas é a pegada industrial, que é um negócio bem bacana, e a outra é pela marcenaria. A marcenaria é muito influente em projeto, tá, gente? A Né, Rô? marcenaria acaba sendo aí o grande truque dentro do apartamento. Eu costumo brincar, falo que, óbvio, a marcenaria tem a sua função extrema dentro de um apartamento, seja em qual estilo ela for, sendo de qualidade, óbvio, que ela dure ao tempo, que não seja descartável, perder essa prática de consumo desaberbado, mas a marcenaria ela serve para muita coisa, até como eu costumo falar, né? Poxa, a construtora, como a gente vê muitas plantas nesse modelo, a cozinha já está meio que ali próxima da lavanderia, mas aí geralmente vamos integrar tudo e vamos ampliar esse espaço. Mas aí eu quero mudar um pouco o ponto do tanque ou deslocar um pouco a tubulação da máquina de lavar. Mas para onde que eu vou jogar isso? Eu não posso rasgar as paredes. Aí a gente faz as tais das bonecas, né, que a gente chama tecnicamente, deixar o cano exposto, cobre depois ele bonitinho ali com um tijolinho para proteger ele, mas a marcenaria vem escondendo ela numa base do móvel, né, que ela vai ficar escondida por trás ou por dentro de um móvel. Então a gente sempre consegue falar, ó, isso não é para ficar aparente. Ou a gente toma partido de tudo aparente, como existe vários estilos nesse sentido, né? Do industrial e da pegada do aparente, como existe também vamos mascarar isso e criar aquele cenário que seja funcional, né? Isso é identidade, né, de cada cliente. A gente vai chegar lá, né, Rô? A gente ainda vai Sim, falar do briefing e tudo mais, mas sim, são questões muito, muito importantes, né? Muito importantes. sim. Vamos mostrar uma alvenaria convencional para Vamos. eles, para eles Deixa eu entenderem pegar como é que aqui. funciona. Se você pegou a planta do seu apartamento e se deparou com isso daí, ó, boa, ó, tá vendo esse pintadinho aí, gente? Esse pintadinho é estrutura, é um pilar, é a locação do pilar, tá? A gente chama de locação de pilar. O que acontece? O resto, o que tá branquinho aí, é vedação, né?
isso daí é um projeto que indica pintura, indica piso e tudo mais. Mas é necessário a parte da locação dos pilares, né? Dessa forma, ele está representado com um peso gráfico um pouco maior, né, do que uma alvenaria convencional. Agora muda para outra, Rô. Ó, essa daí, puxa um pouquinho mais para o lado para o pessoal ver aí. Eu acho que eu não consigo mudar ainda. Eu não Não? consigo. Não, não, Bom, não. vocês estão enxergando esses retângulos pretos aí, né? Isso daí é uma planta de demolição, né? Está representando aí que o piso vai ser removido, né? Todo o piso vai ser removido. Tem que se atentar a isso também, né? Qual tipo de piso é, para não afetar contrapiso, para não afetar o piso, a laje crua, tá? Mas, tá vendo que ele está em preto, esses retângulos pretos? É a locação do pilar. Por que ele é representado assim na planta de demolição? Para você não chegar na obra, para o pedreiro não chegar na obra lá e meter o martelete num pilar e danificar a estrutura, porque aí sim você vai ter um problema sério. É quase como gritar e falar assim, não mexe aqui, né? Aqui não. Exatamente. Exatamente. A gente representa dessa forma. Dessa forma. Então, quando você pega uma planta, quando você pega um documento seu do seu apartamento, ele já mostra, ó, essas alvenarias, ele deve pelo menos mostrar. Essas alvenarias são estruturais. Se fosse estrutural, todas as paredes que vocês estão vendo aí seriam pintadas de preta, né? Seriam pintadas de preta ou achuradas em cinza, né? Porque significa que você não pode mexer em nada. Ele vem com um aviso grande quando é estrutural, né? Sim. Porque existem os aventureiros aí de primeira viagem, né? Que tem de monte, né, Edu? E aí é onde acontecem algumas coisas que as pessoas realmente falam. Aí começa a surgir trincas, aí começam a aparecer outras intervenções, por maiores ou menores que sejam, e depois as pessoas perguntam, não sabem por que acontecem, né? Isso, se está em branco, ali pode quebrar. Só que tem que Sim. tomar cuidado. Existe eu tenho um desenho, um croquisinho aqui que eu fiz para vocês entenderem. Existe uma coisa que é até onde eu posso quebrar da parede, né? Se você tem dois pilares, um próximo ao outro, geralmente você tem uma viga, né? Que engasta, a gente chama de engastar, mas que ela conecta esses dois pilares, né? Então, você teria algo desse gênero, ó. Esse pontilhadinho aqui, ó, significa projeção, ou seja, você tem a parede e em cima você já tem a viga, né? E o pilar, entendeu? Isso daí é representado dessa forma, né? Tem que tomar cuidado com isso também. E o interessante de tudo isso, né, Edu, é que assim, aquilo que a gente sempre frisa, né? Vou entender, vou lá conhecer o imóvel, ou o que eu estou adquirindo, ou o que eu adquiri já, mas aquilo que você falou no começo foi super pertinente. Mas eu levo quem? Um profissional da arquitetura ou eu levo um pedreiro? Por mais que acho que o pedreiro entenda também, tenha ou não uma leve bagagem sobre isso, mas nada como o profissional que realmente vai falar toda a intervenção técnica em cima de tudo que a gente está conversando, né? Com certeza. Até mesmo as questões que a gente sempre fala, né? As construtoras entregam todo o apartamento sempre pintado de branco. As pessoas falam, nossa, que lindo, o apartamento é enorme, mas é justamente para esconder aquilo que eles não querem mostrar, né, Edu? Exatamente, Muita exatamente. coisa... Antigamente... Pode falar, Rô, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, você ia falar. Não, eu ia falar que muita coisa é escondida ali, né? E a gente, arquiteto, não consegue deixar a casa do cliente um hospital, né? Por mais que seja cores claras, o branco sólido não vai ser, né? A gente meio gosta de tom uma ali cor, a gente põe. uma corzinha aí, a gente gosta de colocar, né? Exatamente. E aí onde que vai aparecer as imperfeições, né? Então, é justamente essas avaliações que a gente sempre tem que fazer para que depois a obra também não tome aquela proporção que o cliente não esperava, né? Exatamente. Se você pega, por exemplo, Antes disso, me veio um insight aqui na cabeça, meu cunhado entrou aqui e eu lembrei que aconteceu na casa dele. Como a gente lembra das coisas. Os azulejos dele estão caindo. O prédio é novo, não é antigo. Então, o que acontece? É legal, se você puder,
chamar um arquiteto para ir no dia da entrega da chave, no dia da vistoria, no dia da vistoria, é o ideal. Por quê? Sim. Existem várias dicas. Você vai bater nos azulejos, vai ver se está fofo. Isso é uma das coisas, né? Existem outros macetes. Você falou da cor, né, Rô? Interessante. Antigamente, não se usava o gesso liso, né? Hoje as construtoras novas entregam tudo. A gente fazia reboco, chapisco e reboco antes, né? Então o que acontece? Fez chapisco e reboco, depois a gente vem com a seladora, massa corrida para dar o acabamento de pintura. Era assim antes. Por conta de tempo e custo, porque tempo é sinônimo de custo em obra, né? Sim. Tempo é sinônimo de custo. Então, o que acontece? Eles vêm hoje e fazem o gesso liso, direto no bloco. Vão fazer o gesso liso. Só que se o gesseiro não for bom, o que acontece muito nas construtoras, eles pegam na quantidade e não se apegam na qualidade. Então, eles vão e pintam de branco. Com o tempo, a hora que você joga uma cor naquela parede, você enxerga todas as imperfeições de parede. Todas as imperfeições. Por isso que eles pintam de branco. E o mais engraçado, tomando partido disso que você falou, ter um profissional como gabaritado, né, um arquiteto, junto ali para avaliar esse imóvel, porque a pessoa, eu sinto muito isso, né? A pessoa que está comprando o imóvel, ela está indo com aquela emoção, que seja o primeiro ou seja o 10º imóvel, indiferente, mas aquela emoção da compra daquele imóvel. Então, muitas coisas ela não observa, justamente por esse lado sentimental de ter aquela felicidade, aquela euforia. Então, algumas coisas passam desapercebidas. E nós vamos com um olhar crítico e clínico em cima da coisa. Né? A gente é o dedo duro. Sim, exatamente, o dedo duro. E é engraçado assim, a gente está falando bastante de imóveis novos, mas o que, por exemplo, para você, do que está aí engajado bastante na obra, que tem bastante conhecimento, bagagem de obra, o que você entende, por exemplo, num imóvel antigo? A gente sabe que tem lá a Vila Madalena, a Vila Mariana, por exemplo, tem muitos apartamentos e casas antigas, até mesmo a gente encontra no ABC, regiões de São Paulo. O que para você entenderia que seria bem importante e pertinente avaliar no imóvel mais antigo, por exemplo? Olha, a gente tem muita coisa, Rô, para avaliar em imóveis antigos. Muita coisa. É até mais criterioso, né? Muito mais. Muitas vezes o imóvel não tem nem planta. Entendeu? A alvenaria estrutural é uma coisa que é um pouco mais recente do que esses imóveis que a gente fala, né? Sim. Mas as normas mudam conforme o tempo, conforme necessidade, conforme avanço da tecnologia construtiva e execução de obra, né? As normas mudam. Então, a NBR 5410, por exemplo, que é uma norma de elétrica, né? Ela não é a mesma de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Não é. Exato. 30 anos atrás, não é. Então, por exemplo, você chegou na obra, vamos ver a fiação. A parte elétrica é uma das coisas que geralmente em residência antiga dá pau. Se você não troca, dá pau. Fiação é rígida, não é fio anti-chama, né? Então o que acontece? O quadro, geralmente os caras tinham um quadrinho desse tamanho, que abastecia a casa de 400 metros quadrados. Porra, velho. É óbvio que você vai ter que trocar isso, cara. O disjuntor nem vende mais o disjuntor que tem aí, sabe? Então, você chega com... É o que você falou, você chega no maior sonho de comprar uma casa, de comprar um apartamento, né? E se depara com essas coisas, acaba sendo, falando em português bem claro, broxante, né? E é uma economia que, ao ver técnico nosso, me corrija se eu estiver errado, na minha opinião, vou falar, é uma economia extremamente besta. Por mais que o cliente fale assim, poxa, mas eu vou ter que gastar para trocar toda a fiação da casa, ou que na parte hidráulica, para trocar pelo menos os reparos ou os registros, é um gasto. Mas, assim, é uma economia tão besta, porque imagina você estar com a casa nova, passou por toda uma reforma, fez toda aquela implantação nova na casa, todo feliz. Beleza, terminou a obra, mudei, satisfeito. 6 meses, você começa a ter pau na elétrica, o consumo de energia começa a aumentar, aí aquele azulejo, aquele porcelanato lindo que você colocou no seu banheiro dos sonhos, aí você começa a ter vazamento de água, aí você tem que estourar o piso de novo para trocar tudo aquilo. Já Então, pensou? assim, se já se fez a análise disso,
Já falou, vamos trocar, para não ter problema futuro, é justamente aquilo que a gente estava falando, é antever esses problemas para não ter problema futuro, né? Exatamente, exatamente. Você imagina, pô, a gente fala de porcelanatos hoje, porcelanato bom, você pega num preço razoável aí, você não vai querer gastar de novo recompondo o piso por uma cagada que você esqueceu de trocar ou que você não quis trocar, sabe? Exato, Então, assim, existe aquilo que a gente chama de economia porca, né? exato. Economia porca. É a mesma coisa, vou colocar revestimento só aqui na roda banca. Aí, na minha opinião, é uma economia que, para mim, é economia porca, tá? Você pode ter outra opinião sobre isso, mas na minha casa eu não fiz isso. Uhum. Na minha casa eu fiz inteiro. Tem a questão da umidade do ambiente, uma série de coisas, né? Umidade é uma coisa que acontece muito, principalmente casa antiga. Uhum. Às vezes você pega casa antiga que está com a parede toda mofada. Você fala, porra, mas como isso? Eu comprei a casa, não tinha. O cara disfarçou e vendeu a casa, por exemplo. Às vezes o problema é tão mais profundo que ele está na fundação, por exemplo, na viga baldrame. E já teve caso de você ter que condenar uma parede, por exemplo, de um imóvel Já, antigo assim, já. E é Já teve terrível, né? casos de eu ter que derrubar a parede, né, impermeabilizar a viga baldrame, porque não estava impermeabilizada, e refazer essa alvenaria com a devida impermeabilização. E não voltou, né? Então. Aí são coisas que a gente já antevendo isso, a gente consegue prever esse gasto, esse custo para o cliente, né? Não é aquela coisa, como a gente vê várias histórias por aí, né? A pessoa contrata lá vou brincar um nome aqui, o seu Zé, pedreiro, que foi indicado pela Famoso prima da seu Zé. irmã da amiga, é. E aí ele vai e ia falar, não, eu faço. É tanto. Aí começa a fazer, ô dona moça, ô dono moço, tá com um problema aqui, eu vou ter que derrubar essa parede e trocar tudo que tem aqui. Mas pera, mas eu não contava com esse custo a mais da obra. E aí daquele budget X que eu tinha para investimento já se torna Y, já vai multiplicando e quando você vai ver, a obra tomou uma proporção que não era aquela que se desejava, né? Então a Exatamente. gente ter essa antever, né? Até mesmo falando um pouco do estilo e da estética, o quanto é legal e também pegando a parte da sustentabilidade, avaliar um imóvel antigo desses que a gente encontra vários por aí, a fazer essa avaliação, falar, poxa, eu tenho ele todo de tijolo de barro, então vamos tomar partido desse estilo e vamos cascar essa parede, vamos deixar esse tijolo como um elemento arquitetônico de decoração na casa, já preservando ele, mostrando a estrutura da casa e tomando partido de um estilo arquitetônico que é arrojado, diferenciado, está super em alta, e trabalhar com base nisso, né? E ao invés de eu simplesmente ir lá fazer qualquer outro elemento em cima daquele, sendo que ele já está ali posto há 20, 30, 40 anos, dependendo do imóvel, né? É muito legal, né? Cria uma identidade, né, Rô? Você cria uma Sim, sim. identidade, você meio que enraiza o espírito daquele lugar, né? É muito Sim. bacana, é muito bacana. A estética, eu acho que por isso que eu falo. O projeto, a gente conversa muito disso, né, Rô? O tempo todo a gente É, fala disso, que o projeto ele é crucial. Ele é crucial e você precisa ter a presença do arquiteto nessas duas fases, né? sim. Nessas duas fases, porque não adianta você ter um projeto bom e uma obra ruim, e não adianta você chegar sem projeto e querer executar, que vai aparecer coisa no meio do caminho. A Exato. É gente um conjunto, né? É um é conjunto, na verdade, né? junto. A E, gente e, joga, é, joga em equipe, né? E junto com o cliente. Isso. A gente tem um e é código de engraçado. ética, a gente tem uma ética que a gente tem que zelar por isso, né? Então, Sim, jogar junto com o cliente é muito importante. Muito sim. importante. Com certeza. É isso que o cliente tem que, na verdade, entender, que nós surgimos nessa etapa durante todo esse processo, na verdade, para jogar junto com ele, não contra ele, né? Essa é Exatamente. a real dinâmica do negócio, né? E é É isso. legal a gente falar, depois dessa etapa que a gente avalia as coisas, né, Edu? Eu acho que é legal a gente também entender, as pessoas entenderem um pouco desse processo. Acho que esse bate-papo vem mesmo para as pessoas, a gente meio que falar o que é o passo a passo e o beabá da coisa. Depois É, dessa análise toda, eu acredito que fazer um briefing do cliente, né? com Porque certeza. existem inúmeras pessoas e cada uma com seus estilos, com seus gostos, com suas personalidades. E como que para você desenvolve o briefing do seu cliente, Edu?
Isso é muito pessoal, né? É muito particular de cada escritório, de cada arquiteto. É muito particular essa parte do briefing, né? Eu tenho Sim, certeza que a sua deve ser diferente da minha. Em algum momento ela se difere, né? sim, Então, eu costumo... meu briefing com o cliente, ele parte de eu conhecer esse cliente bem. O briefing, em geral, é isso. É você conhecer o cliente, né? O meu briefing, ele parte da conversa. Eu quero conversar com ele, eu quero ver o jeito que ele fala, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa mais ansiosa, né? Porque isso influencia você, melhor do que eu pode me falar isso, as cores, o uso das cores. Para pessoas ansiosas é diferente, né? sim, sim. Então, eu costumo conhecer o cliente, conversar, fazer um bate-papo bacana com ele, toma um café, uma coisa bem descontraída, bem informal. Embora o primeiro momento, a hora que você dá a mão, prazer, Eduardo, isso seja um momento muito formal, eu vou direcionando a conversa para uma conversa informal. Porque Sim. a informalidade te aproxima. Esse é o meu ponto de vista. Te aproxima do cliente. Você começa a entender um pouco mais a cabeça dele. Fala, pô, em determinado momento o cara pode falar, pô, eu queria isso porque eu jogo tênis e tal. Pô, você já pegou um hobby do cara. Sim, Isso você vai tudo gravando, né? Aí, para depois, eu mando um papel para ele com algumas opções. Eu trabalho muito com exemplos. Então, eu mando um papel para ele preencher, me falar algumas coisas do que ele gosta, do que ele não gosta, do que ele costuma fazer, com o que ele trabalha, né? Isso é sim. o briefing que eu faço. E você, Rô? É bem bacana. Algumas coisas são muito similares e ao mesmo tempo particulares, né? É engraçado como o briefing do cliente, como você comentou, comigo também funciona muito disso. Tem que ter para mim, essa empatia, né? Eu tenho que me apresentar e o cliente se apresentar, mas é sempre naquela. Eu tenho um jeito muito, quem me conhece sabe, eu tenho um jeito muito palhação, muito. A horas eu acabo meio que parecendo até assim, essa brincadeira meio palhaça, e aí numa brincadeira dessa eu solto alguma coisa, mas na verdade eu tô jogando para colher. Então é nessas brincadeiras, nessas associações de brincadeira como eu faço, nesses dias até fiz a brincadeira, comentei com você numa das nossas conversas, né, da associação da feijoada com o bacalhau. Então é numa dessas que Total você vai sacando sentido, né? e a pessoa vai trazendo aquilo que ela, na verdade, o que ela deseja. E aí eu acho que para mim é muito trabalhar num momento muito a empatia. Muitas vezes a pessoa, eu tenho um estilo próprio meu que eu gosto para mim como pessoa, seria o briefing que eu faria para mim mesmo. Apesar que projetar para si mesmo é difícil, mas eu tenho o que para mim eu acho bonito esteticamente. Mas muitas vezes aquilo vai de encontro, o gosto do cliente vai de encontro com o meu gosto. Mas eu tenho que ser 100% empático, porque não acaso e o desejo não é meu, é dele. Então eu tenho que saber aplicar isso de uma forma super empática. Então é isso que eu sempre trabalho com ele, ponderando a técnica e a estética dentro daquilo que ele deseja. E aí eu costumo sempre fazer assim, ou apresentar, fazer toda essa triagem, que é super natural, essa conversa, e é muito pessoal, e depois fazer justamente mais ou menos como algo mais formatado, ó, o que você deseja em cada ambiente, né? Geladeira, a família é grande, então uma geladeira grande, tem mais ou menos uma ideia, senão já sugiro alguma coisa para o tamanho da família. Ah, toma vinho, não toma, adega, cerveja, cervejeira. Ah, quero uma geladeira no quarto. Então eu tento entender também a necessidade para que depois o projeto e a execução atenda aquela necessidade dele. Mas aí primeiro tem que ter toda essa triagem do estilo através desse bate-papo mesmo, ou então no Exatamente. moodboard que eu costumo Exatamente. fazer, né? Um painel semântico, o cliente chegar, eu gosto de clássico, quero clássico, e fica ali relutante no estilo clássico. E aí eu apresento um painel semântico que eu tenho, que é o clássico clássico, com boaterri nas paredes, no teto, aquela coisa bem rococó. E aí o cliente se assusta, fala, não, mas não é isso. Então tá. Então vamos ponderar o clássico com algo mais contemporâneo, que seja mais funcional. E aí a gente vai ajustando o desejo e o estilo de cada um, né? Mas isso é verdade. Você conhecendo o cliente, não significa que você não possa mostrar o seu ponto de vista, mostrar outras realidades, né, para ele. Isso eu Sim, acho muito importante. Eu sou um cara que eu tenho um estilo mais pancadão, assim.
Mas Certo. eu gosto das coisas mais rústicas. Eu gosto, como eu falei, eu tenho raízes modernistas. Então, eu gosto muito do concreto aparente, entendeu? Eu gosto muito da estrutura metálica à vista, do tijolinho que você falou. Eu gosto Uhum. muito. Mas não é todo cliente que aceita isso, né? Então, por Sim, isso que a gente tem que conhecer. Essa empatia que você falou é muito importante. sim, É muito importante, é fundamental, né? sim. É entender dentro do dia a dia dele o que funciona para ele e que das vezes não funciona para o segundo cliente, né? Muitas É, vezes para ele não é funcional no dia a dia dele e a gente tem que entender e ser empático nesse sentido, né, Edu? com certeza, com certeza. A gente, falando desse, você falou da obra antiga, além da parte elétrica, né, cara? A parte elétrica é o que costuma dar pau, tem a parte hidráulica também, né? A Sim. nossa responsabilidade, eu acho que é passar para o cliente, né? Antes de fazer o projeto, a gente passar para o cliente qual a situação real. Filhão, vem cá, olha o pé que você está hoje. Você quer fazer isso? Eu acho necessário. Vou te apresentar meu ponto de vista, você diz. Porque o cliente pode falar, não, não quero gastar com isso. Imóvel de aluguel? Não sei, entendeu? Ou diversas outras opções. Mas, sim, instalações em geral, é isso mesmo. O cano de ferro, por exemplo, de cobre, você pode adaptar, né? Então, assim, o que é dentro do seu apartamento, você pode trocar. O que é Sim. ramal, né? O que a gente chama de ramal. O que é prumada, que pertence a geral do prédio, não. Isso cabe ao condomínio fazer, né? Isso se der problema. Mas é sempre bom checar essas coisas, porque se você vai reforma tudo e de repente dá um problema na prumada, e aí? Hum, Você colocou um porcelanato de R$ 300 o metro quadrado, e aí? exato. Precisa quebrar. E agora? Você entendeu? Então, tem várias coisas que a gente precisa. Ó, uma pergunta aí, Rô, que legal. Tem uma dúvida grande. Posso reformar a sacada do meu apartamento? Vai depender do condomínio, né? Tem condomínios que permitem, aí isso é muito particular. Tem condomínios que permitem você fazer de um tudo, que para Então, eles isso não interfere na fachada do prédio, né? existe, a Mas tem condomínio que não existe deixa uma trocar lei, nem iluminação. É. existe Desculpa, uma pode falar, lei, Du. existe uma lei que é a legislação de fachadas, né? Que você não Uhum, pode, você pode ir até certo ponto. O condomínio sim. já impõe isso, tá? Por exemplo, eu fiz uma obra no Tatuapé ali que que acontece? Lá, a iluminação externa, você podia fazer forro e tudo mais, né? Você podia, na verdade, já era forro lá, mas você pode trocar, mas lá a iluminação interna eu tinha colocado tudo neutra, Rô. Tudo neutra, que eu acho uma iluminação aconchegante, não é hospital. Sim. Lá fora, por decisão de condomínio, eles tiveram que colocar, eles pediram para colocar lâmpada luz branca, lâmpada Luz fria. fria. Então, assim, concordo, discordo totalmente, tá? Eu acho que você É, também não é, você também é da luz neutra, né? sim, eu sou da luz neutra. Só para a galera entender um pouco a diferença, é aquela branco hospital e o amarelo da luz incandescente, né? Ela tá no meio termo entre as duas ali, né? Parece a luz do dia, uma luz mais agradável. Não tão amarela e não tão branca, né? Exatamente, exatamente. A branca já foi comprovada que em áreas de permanência tem estudos que dizem que ela começa a dar dor de cabeça com o tempo. Muitos relatos de enxaqueca com o tempo, né? Ela Já a irrita luz mais neutra, os olhos, né? você É acaba, isso que para a área de trabalho é melhor. sim. É isso que o pessoal fala assim, eu acho que eu enxergo melhor com a luz branca. Não é, porque ele força mais a sua vista e aí você acaba, teoricamente, entre aspas, enxergando melhor, mas não é, enxerga do mesmo jeito, né, Beto? Exatamente. É isso mesmo. Também é outra coisa que a gente mais pra frente vem a entrar e falando sobre representação, mas entra também na questão do projeto, né? Porque nem há menos e nem há mais dentro de um projeto luminotécnico, por exemplo. É, Porque aí a gente começa a entrar num âmbito super gigante, né? Mas, por exemplo, eu acho que está escuro, mas você tem poucas lâmpadas ou lâmpadas não tão eficientes pela potência dela para esse tipo de ambiente, para esse tipo de trabalho. Ou dividir até mesmo em circuitos, né? Eu não preciso chegar e acender a cozinha toda, sendo que eu vou ali para pegar um copo d'água.
sendo que eu posso criar caminhos e criar cenários, né? Eu costumo falar que justamente a iluminação são cenários. Eu tenho uma analogia muito engraçada, essa eu ouvi de um amigo da antiga, inclusive ele estava vendo a live aqui da gente. A iluminação é como uma mulher. Imagina uma mulher linda, bem vestida, com vestido de gala, com penteado bonita, toda bonita, cheirosa, perfumada dentro de uma festa. Tá perfeito, esse é o projeto. Quando ela sorri, falta o dente da frente. É a iluminação. Essas analogias, entendeu? Falta o dente da frente, acabou com tudo aquilo que estava lindo. A iluminação é a mesma coisa, o projeto pode estar maravilhoso, mas a iluminação não está legal, não vai ficar bonito. A gente pode trazer isso para o mundo atual, né, Rô? Hoje é a máscara, Exato. né? Exato. Em época A de máscara pandemia, a total. máscara. Exatamente. Mas Mas é é legal. verdade isso. Faz total sentido, cara. Total É, sentido. A gente, é. voltando um pouco no da fachada, no da sacada do apartamento, pode sim. Tem muita gente que muita gente que Tem um branco. nivela o brócolis no dente é boa. Tem muita É, gente que nivela a varanda, né? Que sim. também isso tem que ser estudado, tá? Isso tem que ser estudado. Você não pode colocar nenhum material de peso, tá? Que influencie na carga da laje, porque Sim. geralmente varandas elas são em balanço, nem todas, tá? Mas algumas são em balanço. Se ela for em balanço, você pode sobrecarregar, né? Então, Sim. mas isso de iluminação precisa ter um estudo. O Rô falou tudo. Precisa ter um estudo luminotécnico e nós arquitetos somos capacitados de fazer, né? É exatamente isso que a gente traz, né? E a galera entender da contratação do profissional é justamente essa visão de que a gente não está vendo o projeto desde o momento que a gente entra num apartamento, né? A Uhum. gente não está vendo só aquilo que está vendo ali naquele momento. A gente pegou o projeto, a gente, né, conheceu o apartamento, conheceu o cliente, triou o cliente, a gente já está pensando num todo, né? Até na composição do tipo de iluminação, para o tipo da cor, mas a gente não quebrou nenhuma parede, não começou a obra ainda. Eu costumo falar que a gente tem um problema de fabricação, né? Eu acho que a faculdade acaba fazendo isso com a gente também, forçando a gente a trabalhar isso. A gente vê pronto antes de estar pronto, né? A gente imagina tudo isso na cabeça. E a gente tem que antever tudo isso na cabeça. Vamos nivelar o piso, mas com que a gente vai ter que nivelar? Ter toda a estética, a função, né? E tem que ter a técnica do negócio, né? Com Para que certeza, com certeza, funcione e que não tenha problemas futuros, né? com certeza. Porque eu acredito que a partir do momento eu acredito que as pessoas que reformam é muito isso. A partir do momento que você quer fazer esse investimento de uma reforma, não é algo que você, ou de uma construção que seja, não é algo que você quer fazer para que se refaça daqui a um tempo, né? A gente tem que pensar numa algo que Tem seja, gente que reúne as economias da vida toda para fazer sim, uma reforma, por exemplo. sim. Então, E isso tem que durar, né? sim, isso tem que durar. Uma coisa que eu sempre pego no pé é a impermeabilização, Sim, né? A impermeabilização, o Brian falou aí da parte da área molhada, que a sacada também é uma área molhada, ela tem que ter impermeabilização. Hoje a gente tem produtos incríveis. Eu costumo usar o Via Plus 7000, por exemplo, que é um produto incrível, é uma manta líquida que você, com 4 demãos cruzadas, até 4 demãos cruzadas, ela cessa, você não vai vazar, e é entende? rápida a aplicação dela também, né? Rápida, secagem rápida, aplicação rápida, né? Então a gente tem, bom, a infinidade de materiais que hoje são muito bons, né? Ah, Pra você ter legal. ideia, o Via Plus ele impermeabiliza a piscina, cara. Sim, sim. Ele veda a piscina. Então tem coisas que a gente precisa ponderar. Fala, nossa, mas esse produto é caro. É caro, mas funciona, amigo. Não vai colocar qualquer Aquela, bosta. aquela famosa frase, precisa mesmo disso? Eu falo, precisa. É a Porque mesma depois coisa você vai você me chegar, ligar. eu costumo brincar, falar para os meus clientes assim, você chega no médico com dor de cabeça e ele te passa uma receita. E aí você fala, precisa. Aí não, na farmácia e compra um remédio para dor de estômago. Então essa dor de cabeça vai permanecer. Você está tratando outra coisa. Então, né, se a dor, entre aspas, é essa, eu estou dizendo que para não tê-la, outra dor, eu estou te antevendo para que você não tenha isso, né? Exatamente, exatamente. Exato. Isso na verdade, são coisas que a gente passa, a gente vê isso em projeto e obra que acabam
a- isso serve muito para vocês, gente. Vocês não têm Uhum. noção. A hora que vocês pegam a planta do apartamento, se você não tiver uma noção básica, que é isso tudo que a gente está falando aqui, problemas com certeza terão. Sim. Com certeza terão. Por exemplo, a E, gente fala também questão estrutural. Nossa, mas cheguei no meu apartamento, a hora que eu tirei o forro da cozinha, tinha um furo na viga. Era quadradinho, bonitinho, mas era um furo. Gente, esse furo foi calculado, tá? foi calculado para Foi isso. calculado esse furo. Existe furos em estrutura, sim, tá? Que podem ser feitos, sim, tá? Tem uma série geralmente a gente faz que quanto mais distante do engaste, tem um diâmetro certo, que isso é bem avaliado. Agora, a construtora geralmente prevê um furo em viga para passagem de ar-condicionado, infraestrutura de ar-condicionado, né? Algumas outras coisas. Não fica tranquilo que isso não vai resultar numa patologia, tá? Não, não vai cair o apartamento, não vai cair a casa, Não. relaxa. Se for cair, a gente E aí, estoura antes. é, e a gente falando nisso, eu acho que existe também uma grande dúvida das pessoas, né? Nesse todo esse processo, a gente conheceu o imóvel, a gente faz essa primeira análise, a gente faz essa triagem do cliente, faz todo esse briefing e, poxa, e aí como contratar, né? Eu acho que existe muita dúvida até das pessoas que contratam e das pessoas que estão aí começando no mercado que não sabem como começar e como contratar, né? Assim, vamos, digamos assim. E o que você entende, você acha mais ou menos que daria para a gente dividir de uma forma bem simplificada para a gente mostrar assim para a galera Quer começar falando, Rô? Quer começar escopos e... falando? Ou você quer que eu fale? Eu posso falar na parte de serviços e aí você pode ir linkando isso. Tá. Eu acho que é interessante. Porque a gente acabou, só para a galera entender, a gente acabou assim, conversando e exemplificando em 4 formatos básicos. Não que esse seja o padrão, não existe um padrão, Eu vou né? falar, Cada as um, etapas, Rô, e você linka elas, porque eu acho que isso é interessante. tá, E tá, que gera os formatos que a gente conversou, sim, né? sim, Né? Assim, o arquiteto tem toda essa parte do briefing, né? Conversar com o cliente e tudo mais, e gera o produto projeto, né? Após o produto projeto, a gente tem também a parte da execução da obra, tá? Execução da obra e gestão da obra. São 3 produtos, 3 serviços produtos, serviços barra produtos, né? Primeiro é o projeto, o segundo é a obra e, simultâneo com esse, a gestão da obra e do uhum. projeto, tá? Então, Rô, fala aí dos tipos de contratação. Dentro desses 3 produtos barra serviços que o Du comentou, né, Du? A gente tem aí a gente brincou meio como PMG e GG, né? Quanto maior o número de serviços e produtos apresentados e entregues, quanto menor, não que sejam melhores ou piores, mas você também terá uma demanda de serviço menor, e aí, consequentemente, né? Então a gente entende mais ou menos como o produto P é algo mais assim, toda essa triagem que a gente conversa, que isso existe em todas elas, né, Uhum. mas é mais a questão do projeto, um projeto mais simplificado e algumas imagens, né, que a gente pode vir a apresentar para o cliente numa série como 3D, como apresentar os ambientes, né, mais simplificado, um projeto mais simplificado. O M, até vou pegar minha colinha aqui, o M que a gente falou seria também o projeto mais completo e mais detalhado a fundo, porque a gente sabe que todos esses itens que a gente conversou também implicam em níveis de detalhamento a fundo de cada um deles para que sejam executados, né? As imagens de todos os ambientes, que aí eu costumo falar que é a ambientação de todos os ambientes do apartamento, da casa, que seja, para que você vislumbre tudo isso de uma forma geral, né? Os orçamentos e os direcionamentos da loja, porque muitas vezes fala assim, ali é um porcelanato, mas poxa, a gente não aconselha porcelanato polido no piso do banheiro, em áreas molhadas, por conta de ser escorregadio. Aí entra uma série Formato de também. Formato, formatos, você coloca um banheiro paginação. que tem 1 metro, você põe um porcelanato de 1,20, já influencia na queda de Exato, água. Na queda de água, que é feita exato. no contrapiso, não no piso, tá, gente? E aquele piso lindo, maravilhoso, que depois você coloca, você fez aquele investimento, o sonho da vida, e fica aquele recortinho, porque não foi paginado, pensado antes. Então tem todo esse tremeio. Então o M, a gente entra nesse mundo, e aí de projeto.
né? E acompanhamento desses dos materiais. Agora, onde entra o G e o GG, já é uma coisa mais aprofundada. Além de todo esse projeto e esse mundo de detalhamento e esse gerenciamento nas lojas, a gente conta também com uma questão que entra o direcionamento de obra. Que o direcionamento de obra já não entra ainda o gerenciamento, né? O direcionamento. A gente está direcionando a obra com algumas visitas pontuais nas etapas da obra para que ela aconteça de uma forma segmentada, mas ainda não tem todo aquele, como é o que você faz, né? Do que tá ali na obra e, O time. né? Batendo entre aspas, brincando, né? Batendo no peão ali para que a coisa aconteça no time, na responsabilidade, né? No time certo. E aí o GG a gente já até resume tudo que é o turnkey, né, Edu? Você quer falar sobre o turnkey? O turnkey é a chave na mão. O cliente não gasta nem com mudança, gente. Ele vai entrar e morar. Você vai dar a chave na mão do cliente e falar, mora. Ou seja, ele não vai comprar eletrodoméstico, não vai comprar nem um pendurador de toalha, ele não vai comprar. O turnkey é o que a gente chama de chave na mão. Tá? É um produto muito mais complexo de ser feito, né? Porque demanda uma análise muito mais aprofundada do cliente e demanda também mais um pouco mais de dinheiro, mas planilhamento também, né, Edu? Oi? Todo um planilhamento também de tudo isso, né? Que aí onde entra um controle muito rígido em cima disso, muito rígido. Né? A gente que está em obra já tem um controle extremamente forte em cima de obra, da execução de obra. Você imagina num turnkey, que você tem que controlar até o metal que vai segurar o papel higiênico. Sim. Porque a importância, falando da importância disso, né, Edu, às vezes as pessoas falam, não precisa desse gerenciamento todo, mas aí o que adianta o gesseiro tá fazendo o gesso do apartamento e a geladeira já está lá no apartamento? Não é nessa hora que a geladeira tem que estar ali, né? Ou por exemplo, já tá comecei a derrubar a parede, mas os porcelanatos já estão no apartamento também. Não, calma, gente, tem um tempo para cada coisa acontecer, tem uma cronologia certa, exatamente, né? E aí é onde entra completo, mas o cliente não precisa se preocupar com nada, esse é o turnkey mesmo. Exato. É aquela coisa assim, sem preocupações com nada, né? E é justamente isso. Muito importante, Rô. Muito importante, cara, do gesseiro tá na obra com a geladeira lá. Putz, cara. É muito arriscado, né? E demanda uma responsabilidade muito maior de quem está executando aquilo para que não se danifique o outro material que vai vir na última etapa de toda a reforma, que é os eletros e os móveis. Então, não adianta nem você entrar com pintor se você não entrou com gesseiro. Se isso está no seu escopo, é óbvio. Mas, se você... vou colocar o pintor lá, mas você tem que fazer gesso e nem colocou? Pô, cara, peraí, você tá metendo o pé pelas mãos. Sabe? A gente sabe que em necessidades extremas, a gente até coloca várias equipes de mão de obra diferentes, né, de etapas diferentes no mesmo momento, bem programados. Mas, normalmente, a gente fala, né, Edu? Não sei se me corrija se você discordar, mas é que cada um faça a sua etapa e vá liberando a obra, porque também não fica aquele mundaréu de gente embrulhando a obra e se batendo dentro da obra, né? Exatamente, não adianta. Você colocar o que é muito sedutor para dar merda, que a gente fala. Você coloca todo mundo junto, é muito sedutor para dar merda. O PMGG exatamente. Isso é muito variável, né? Do quanto o cliente está disposto a gastar de energia, né? E financeiro. Agora, tem uma coisa importante desse PMGG que a gente vai falar um pouco, bem rapidamente. Não necessariamente a contratação precisa ser das 3, tá? Pode ser independente, tá? Você pode em etapas separadas também. Tem toda uma questão dessas etapas, né? Eu acho que é legal que o nosso tempo está até aqui tendo já... O Instagram não é muito feliz com a gente, ele só dá uma horinha, se deixar a gente fica a tarde inteira batendo papo aqui, né, Edu? Quinta-feira a gente tem mais, né? Na próxima quinta, no mesmo horário, inclusive, hein? Continue assistindo, gente. Continue assistindo que a gente tem um sorteio, tá? Mas isso só vai ser divulgado na última live, tá bom? A gente está aí trabalhando todo esse conteúdo. Acompanhem todas elas. A gente está trabalhando todo esse conteúdo e tudo que a gente trouxe hoje para vocês, pessoal, a gente vai dar continuidade numa próxima live, sempre puxando um gancho do que a gente conversou hoje e assim consequentemente. E é justamente para isso que o Edu falou, a gente trazer toda essa bagagem, esse conteúdo ao longo dessas 4 lives que a gente chamou de websérie.
Então, essa Isso. série que é Descomplicando a Contratação de um Arquiteto. Esse foi só um pedacinho do que a gente acredita que é o descomplicar essa contratação e todas essas etapas que a gente brincou aqui nessa conversa de hoje com vocês, né, Edu? Espero que vocês tenham gostado e aprendido, né? Se vocês Sim. tiverem dúvida, podem mandar no direct, tá bom? A gente Manda aí, responde, gente. estamos aí. Du, brigadão pela sua presença, pelo seu Obrigado a tempo, você, tá? meu velho. Admiro seu profissional, você é um cara top, 10, Você viu? Muito também. obrigado. Eu acho que a gente se complementa bem nisso, né? É bem, Tamo bem junto, bacana. Edu. Tamo junto, Edu. Fechou? Obrigado, viu, meu irmão? Até Ô, mais, viu? obrigado, meu velho. Um abraço. Até Fiquem com Deus quinta-feira. Um todos. abraço, gente. Tchau, tchau, galera. Até mais.